Olá, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Bem-vindos todos que buscam um pouquinho de sabedoria nesse período matinal. Nós levantamos cedo para estar aqui em vosso lar, em vossa mente e coração. Gente, quando nós pensamos em Mulher Maravilha, em Maria e José, mãe de Jesus, o que vem à nossa mente? Eu vou traçar um paralelo entre essas histórias e vou trazer uma série de sabedorias a respeito disso daí. Só que antes de mais nada, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que têm participado do programa. Dentre elas, eu gostaria de agradecer o Newton Anchal, da Movel. Ele é um grande parceiro nosso aqui e é um privilégio tê-lo conosco. Gostaria de agradecer também a Marta, da La Marta. É uma grande honra sua presença, sua participação. A dona Terezinha, dona Nair e outras tantas pessoas, a Mari Marafon, da Power Tabacaria, e outras tantas pessoas que vêm acompanhando o programa diariamente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos. É uma grande honra. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe as nossas famílias, amparando, ancorando essa energia de iluminação, tá? Gente, quando você pensa no laço da verdade da Mulher Maravilha, quando você pensa na Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha, ela representava um equilíbrio entre o masculino e o feminino, a força do masculino e a compaixão do feminino. Quando você atua em equilíbrio na jornada humana, você atua com o melhor dos dois mundos. Para vocês terem noção, nós somos seres eletromagnéticos. A energia elétrica é a energia da força, é a energia da atitude, da ação. E todas as mulheres têm força, têm atitude, têm ação. A energia magnética é a energia da compaixão, da amorosidade, da união, da integração. E todos nós, homens, também, ou deveríamos ter, essa energia da amorosidade, da compaixão, que é aquela energia que vai fazer a gente saber dar carinho, saber dar atenção, ter um coração empático. O que acontece quando a mulher ela é mais masculina, na energia masculina e menos feminina? Carece, eventualmente, um pouquinho da amorosidade, da compaixão. O que acontece quando um homem ele é mais feminino do que masculino? Ele carece um pouco do tônus, da força, da atitude. O grande lance é justamente atuar com equilíbrio, porque nós somos seres integrais, completos. Deus é pai e mãe. Agora, vejam bem que Maria teve seu filho de ordem divina e tinha marido na época que era o José. E ela teve que escolher contar ou não que de fonte milagrosa ela estava grávida. E ela, ao passo da escolha, orientada na época pelo anjo Melquisedeque Gabriel, falou para ela, olha Maria, você está grávida de Deus e tal, e a gente precisa que você traga à luz o Filho de Deus, né? Jesus e tal. E aí ela se surpreendeu com aquilo, mas intimamente no coração dela, ela estava ciente de tudo que estava acontecendo, mesmo que perante o corpo físico dela, aquilo fosse uma surpresa. Mas a consciência espiritual dela, intuitivamente falando, espiritualmente falando, ela estava ciente daquilo tudo. Porque no plano sutil espiritual, no plano da alma, do divino, do céu, digamos assim, ela já estava ciente dessa situação, dessa condição e dessa capacitação que ela passou e teve para dar à luz a Jesus, né? E aí chegou o momento onde ela teve que avisar isso a José. E José teve que também passar por desafios e escolhas, porque ele estava lidando com uma situação difícil. Qual situação difícil? A sua esposa aparece grávida, contando que ela estava, na verdade, grávida de Deus, do divino. Então ele teve que passar por tabus, né? Por opiniões públicas, digamos assim,
E dentre essas escolhas que ele poderia ter feito, ele poderia ter recusado, poderia ter tido algum tipo de postura diferenciada ali, diferente do que ele teve. Mas não. Ele escolheu confiar. E Maria escolheu falar a verdade. Porque a verdade liberta. E hoje nós vivemos num mundo de mentiras. As pessoas mentem disparadamente para conquistar coisas. Só que todo esse castelo de cartas, digamos assim, da mentira, ele desmorona. E quem sai perdendo isso é o mentiroso. Quem sai perdendo nisso é aquele que luta pela verdade e que poderia transformar o mundo num lugar melhor, mas acaba sendo, às vezes, engolido pelas mentiras que são rápidas, se espalham rapidamente e demora-se um X período de tempo até que você consiga refutar a mentira e trazer à tona a verdade. Então, coloque sua mão no coração, na mente. Pense a respeito das palavras e das atitudes que você toma. Porque só você pode fazer essa escolha. Só você tem a oportunidade de ser verdadeiro para com o próximo ou não. E Maria foi verdadeira para com José e trouxe a verdade ao mundo, que libertou o mundo da mentira, da desunião, da discórdia. O ser humano, ele passa pela oportunidade, pela escola, pelo processo evolutivo. E é normal que existam todas essas ferramentas da evolução. A verdade, a mentira, a luz, a escuridão, o bem, o mal, o masculino, o feminino, a dualidade, os dois lados da mesma moeda. Né? Só que o grande lance da vida é você atingir equilíbrio. É você entender que, do ponto de vista do equilíbrio, você sabe que você vai acabar errando, que você vai acabar acertando. Então, o que você faz com isso? Você tira lições destas situações e procura ter o máximo de crescimento e evolução. Porque o equilíbrio é aprender com as coisas que você passa. Né? O laço da verdade, ele tinha um poder no desenho da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela vivia numa ilha, a Ilha das Amazonas. Do ponto de vista filosófico espiritual, eles comparam como se fosse o Jardim de Éden, né? Nos quadrinhos e tal. Esse laço da verdade, ele, uma vez que ele tocava a pessoa, era enrolado na pessoa ali, a pessoa começava a dizer a verdade compulsivamente, assim. Então ela revelava as questões que eram necessárias serem reveladas. E a Mulher Maravilha era uma combatente, uma guerreira. Então ela enfrentava um inimigo, um vilão, e ela queria saber o que estava acontecendo, qual era o plano vilânico. E aí ela enrolava aquele laço e ela falava, não, a gente está planejando explodir aquele negócio, pegar aquela pessoa, fazer isso, aquilo, não sei o que, tal. E daí muito bem, os heróis iam, ela ia, né, e tomava frente lá e disparatava aquela situação, né, desvencilhava, acabava, vencia o vilão. Né? Então, a verdade, ela é uma ferramenta muito poderosa e ela faz com que nós cheguemos num estado de consciência mais elevado. Qual é a verdade da fé? Qual é a verdade do entendimento? A verdade, ela tem níveis. Então que a verdade seja verdade para mim, até que verdades maiores surjam para elevar a minha consciência. Né? Então o que é a verdade? Né? Então vamos em busca de verdades, verdades superiores, verdades da matemática, da física, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, né? A verdade dos fatos. Quais são os fatos? Né?
Todo ser humano tem a capacidade de ir em busca da verdade, mas para isso precisa abrir mão das próprias mentiras e ilusões, dos próprios véus e crenças limitantes, dos próprios cabrestos. Porque se você não quer enxergar o que de fato existe, como é que a verdade existirá para você? Você precisa ser verdadeiro dentro de você para que a verdade ressoe e encontre em você morada, né? A verdade é uma energia que te liberta, que te eleva e que te faz ter visão. O ser humano ele pode ficar cego com as mentiras ou enxergar além do convencional. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aí. É uma grande honra a presença de vocês hoje nesse programa. Hoje nós estamos falando sobre Mulher Maravilha, Maria, José. Maria, então, contou a verdade para José, que estava grávida de Deus, e daria luz ao Filho de Deus, um ser de luz, que veio propagar a verdade no mundo. E ele ensinou muitas pessoas. Só que quando ele estava preparado para isso, ele soube se retirar do campo de batalha para maturar sua mente e seu coração. Temos história de Jesus até X período de tempo, 10 anos ali por ali, né? 10, 12 anos. Depois ele entra num período onde não é contada as histórias, pelo menos na Bíblia atual, porque muito provavelmente deve ter, porque teve o concílio, né, que decidiu quais livros entrariam na Bíblia na época. Muito provavelmente alguns dos livros conta ali a história do que foi feito da história de Jesus nesse interim, né, dos 12 até os 30 anos ali, né? Então, ele deve ter, muito provavelmente, e eu sei porque eu já estudei isso daí, ele passou por escolas de iniciáticas, né, digamos assim, de despertar de consciência, de iluminação. Ele conheceu os maiores mestres. Imagina que ele era um mestre, porém um mestre humilde, que reconhecia a mestria e falava: estão vendo isto que eu faço? Vocês podem fazer isso e muito mais. Curar cegos, leprosos, paralíticos, né? Então ele tinha humildade. Batista, né, o batizou, né? Então ele tinha humildade para aprender e para ser servido, bem como servir. Então ele aprendeu com os maiores mestres da época, bem como um bom mestre assim o faz, né? Então o que ele fez até chegar e estar pronto para exercer sua função no plano terrestre? Ele foi guiado, orientado, inspirado, ele rezou, meditou, se corrigiu, autoaprimorou sua mente, seu coração, suas palavras, sua atitude. É? O autoaprimoramento ele é intransferível. Deus não chegou e falou assim para ele: você está preparado, vai lá, e jogou o cara no rio de Piranhas. Não. Ele foi se preparando, ele foi se aprimorando, ele foi despertando o divino que havia dentro dele. Qual é o teu projeto de preparação interna, pessoal, intransferível? Só você pode se preparar. Então, prepare-se para a sua jornada. Enfrente as suas dificuldades. Tenha resiliência. Resiliência é a capacidade de superar as adversidades. Pois só você pode superar. Ninguém pode superar por você, né? É teu papel vencer. Perder, aprender e vencer. Todo mundo perde. Todo mundo ganha. A gente só não pode desistir no meio de uma coisa e da outra, né? Então, Maria falou a verdade. Mulher Maravilha usa o laço da verdade. A verdade liberta. Contou a José, José acolheu o projeto de vida divino, educaram ambos Jesus, José marceneiro, construtor, energia masculina, força, Maria misericordiosa, com compaixão, com amorosidade, ambos com essas mesmas capacidades de batalha e amorosidade, né? Equilibrados.
criaram um bom menino, o menino Jesus. E Jesus, da sua própria parte, fez o caminho dele com bons princípios, com bons valores, com boas éticas, morais, né? Cresceu e trouxe uma série de mensagens e entendimentos para elevação consciencial. Então, você faz parte dessa jornada. Só você pode fazer a diferença na tua jornada, né? Ele poderia ter escolhido se render, digamos assim, ao ouro, às pressões políticas, sociais, religiosas vigentes na época, mas ainda assim, por mais que sua vida fosse ceifada no processo, ele escolheu a verdade. Então nunca abra mão da verdade em virtude dos teus próprios interesses. Porque os teus interesses são materiais, são efêmeros. A verdade, ela é universal, ela é elementar, ela liberta. Você faz uma mentira aqui, alguém usa essa mentira para te amarrar ali, quando você vê, você mentiu aqui, e quando você vê, você está emaranhado de mentiras, e por vergonha, você não sai dessas mentiras. Então, perdoe-se, sempre é tempo de dizer a verdade, ame-se, aprenda com isso e procure fazer a diferença pelo trajeto e pelo caminho que você passou até chegar aqui. Porque toda essa experiência, os meandros destas histórias pelas quais você passou, vão trazer entendimentos e processos evolutivos que você vai usar não só no teu próprio desenvolvimento, como no desenvolvimento das outras pessoas. Seja o exemplo do mundo que você quer ver no mundo. Hoje nós estamos no dia do Carnaval, hoje inicia o Carnaval. É uma data festiva, seja feliz. Carne, aval. Mas não dê aval só para carne, digamos assim. Tenha a carne em equilíbrio com o espírito, em equilíbrio com a consciência. Às vezes a nossa mente quer ir para lá, ou para lá, digamos assim. O nosso corpo quer ir para cá, e o nosso espírito quer ir para lá. Entendeu? Então tente trazer esses três mundos da tua consciência, teu corpo, teu espírito, dentro de um centro de equilíbrio. Você vai ter muito mais assertividade na vida, né? Que a nossa jornada na Terra seja uma jornada de contribuição no nosso próprio projeto de vida, de missão, no projeto do próximo, porque você é importante. Para fechar, eu queria contar uma rápida história de uma senhorinha professora. Minha mãe é professora, meu avô foi professor. Essa professora tinha um aluninho que ele era muito difícil, tinha um temperamento muito complicado. Era o Derek. E esse aluninho, ele passou por várias etapas. E ele teve suporte e apoio dessa professora. Essa professora, lá no futuro, teria um problema de coração. E aí, um dia, essa professora, sentada no leito de um hospital, após uma cirurgia do coração, recebeu uma carta. Era uma carta do seu aluno rebelde, o Derek. E o Derek disse para ela que essa professora, você, professora, você me apoiou no momento onde ninguém estava me apoiando. Mesmo com todas as minhas dificuldades, as minhas revoltas, as minhas angústias, você me apoiou naquele momento. Você foi o suporte que eu não tive, você foi a fé que ninguém depositava em mim. Você acreditou que eu conseguiria, que eu daria a volta por cima. E justamente por você fazer isso, eu consegui passar de ano. E todas as dificuldades que eu fui tendo ao longo da minha vida, eu fui lembrando da senhora. E a senhora foi força presente na minha vida, mesmo quando eu já há muito tinha saído da escola. Hoje, eu tive a bênção de fazer a cirurgia do seu coração.
E mais do que isso, hoje você não vai precisar pagar pela cirurgia do seu coração, porque eu vou te retribuir o favor. Porque você salvou o meu coração quando eu era um aluno de escola. E essa professora, sentado no leito da cama de hospital, após a cirurgia, lendo essa carta do aluno, esse doutor médico, o Derek, já tinha entrado na sala sem ela perceber e estava ouvindo ela lendo a carta e gravando um vídeo. Esse vídeo está no meu Facebook. Quer ouvir melhor essa historinha? Ele está no meu Face ali, André Mariano Poeta. O teu papel pode salvar a vida de uma criança rebelde e transformar ela num cirurgião cardíaco. Nunca subestime o papel de apoio ao próximo que só você pode dar. Porque o teu papel é fundamental, é muito importante. Nunca transforme a sua vida numa vida breve em virtude de suicídio ou coisas assim. Morrer, a morte, ela é uma mentira. Se matar, morrer, é uma mentira, você não morre. Só que você não consegue resolver os teus problemas se matando. Então, dê a luz, dê a vida, valorize a luz da tua vida. Pois ele poderia ter ido por um caminho negativo e ter se perdido e se matado por escolhas, por atitudes, de uma forma ou de outra. Mas ele foi salvo pela diferença que uma professora fez na vida dele. Seja você a professora, o professor, o apoiador, o amigo, o irmão, o pai, a mãe, o filho, o tio, a tia que apoia. Quem quer que seja. Pois o teu apoio pode fazer toda a diferença no mundo que nós vivemos. E para fechar, eu vou restar uma poesia chamada Olhos da Rua. Eu escrevi com um menininho de rua chamado Jonathan Andrade Rosner, baseado nas histórias dele. A história, a poesia, a história da vida dele, a poesia é assim. Tem coisas que não vemos. Só sabemos que acontecem. Meninos desesperados procurando a solução. Saem pelas ruas, avenidas e bairros da vida, tentando encontrar um jeito de achar uma saída. Andam pela rua tão desiludidos, cheirando cola, se drogando, achando que está tudo perdido. Na verdade, acima de tudo, existe solução. Basta conscientizar, dar educação, estimular o crescimento dos povos da nação. Pois projetos de vida não crescem sem a base, desmoronam como areia no mundo perdido. Use a sua força para ajudar estas crianças, dando um pouco de amor, também algum calor. A evolução de uma nação depende da própria nação. E as crianças são julgadas como assassinos, bandidos. Mas isso não é agora. É quando eles crescerem. Ajude o seu futuro e o de todo cidadão. O coração agora explode com toda essa lição de um mundo bem melhor, de um mundo de valor. O futuro de alguém. O futuro de vocês. Nós. Somos todos um. Gratidão, gente. Que Deus abençoe e proteja e ilumine. É uma grande honra. Deixem seus comentários, tá? Compartilhem as suas ideias. Compartilhem se esse programa tem feito a diferença na sua vida, tá? Eu agradeço muito pela participação. Muitas pessoas curtem tantas coisas que às vezes não são tão boas, úteis. E às vezes conhecimentos como esses passam batidos sem as pessoas curtirem. Então curtam, compartilhem, façam a diferença, passem essa mensagem para as pessoas que precisam, tá bom? Que Deus abençoe e proteja e ilumine, é uma grande honra. Deus abençoe. André Mariano, a seu serviço e à disposição do bem maior e mais elevado. Tamo junto, família. Gratidão. Grande abraço. Bom carnaval. Se cuidem.
favor, tá? Mente, coração, vai tranquilo, se divirta, mas vai na manha, beleza? Você só tem esse veículo aqui para dirigir, cuida desse veículo aí. Grande abraço, valeu família! Até segunda, terça, quarta, né? Provavelmente. Tamo junto. Foi lindo esse processo que estamos passando até hoje. Gratidão.